O Abraham estava dizendo para um convidado: primeiro você precisa entender que você irá receber inspiração e precisa estar disposto a seguir essa inspiração. Mas nesse momento você tem uma crença forte de que é trabalho duro e ação que fazem as coisas acontecerem. E nós não estamos querendo te convencer a não agir, porque a ação é uma parte importante de como as coisas acontecem. Precisou de ação para você vir até aqui. Ação é importante, mas a ação inspirada te dá vida, enquanto ficar lutando te tira vida. Esse modo receptivo que estávamos falando a respeito não é apenas receber impulsos e ideias, é ter um bom timing, ou seja, fazer as coisas na hora perfeita em que sincronicidades benéficas a você acontecem. É também o modo que te reabastece, é onde você recarrega as energias e se sente revigorado, restaurado e renovado. E o convidado perguntou: eu gostaria de aprender isso, porque isso é verdade. E o Abraham: você consegue perceber a diferença quando você acorda de manhã empolgado com algo e quando você acorda temendo o que você tem para fazer? Você percebe o que vem junto com o alinhamento e o que vem com o não alinhamento. A maior parte das pessoas oferece a maior parte das ações delas compensando por energia que não souberam alinhar, não entraram em alinhamento, não sintonizaram e então ofereceram ação para tentar compensar isso. É como passar o aspirador na casa sem conectá-lo primeiro na tomada. Você faz todos os movimentos, mas. Você aspirou a sala de estar? Sim, aspirei. Mas tá horrível. Ah, não sei por quê. Eu aspirei. Algumas pessoas deram risada. Eu não deixei nem um pontinho sem aspirar. E o convidado: então, quando eu me olho, eu vejo essas características da minha personalidade que estão lá e eu não sei de onde vieram. E o Abraham: não importa, quando você olha para elas, comece onde você está, o que você prefere a partir de onde você está, o que essa experiência está fazendo você pedir. E o convidado: o que eu percebi por enquanto? E o Abraham: o que esse contraste que você tem consciência acabou de clarear para você? Que clareza você jogou no vórtex, talvez mesmo sem saber que você fez isso. Eu quero ter mais consciência da minha orientação pessoal. Eu quero que essa orientação seja mais evidente para mim. Eu quero seguir essas orientações e eu quero que isso valha a pena, que eu perceba o valor e o benefício de seguir as orientações, para que eu possa saber, porque eu quero entender como essas coisas acontecem. Porque essa é a pergunta. Quero saber como isso funciona. Porque, como você disse, o que está acontecendo não está indo tão bem porque eu estou trabalhando duro demais. E quando eu não estou trabalhando duro, quando eu trabalho duro, eu fico frustrado porque a minha ação não está conseguindo o que eu me comprometi. E nós dizemos que é porque o aspirador de pó não está conectado na tomada. Você precisa sintonizar com essa energia que cria mundos e então fluí-la para as coisas que são importantes para você. Então, o que é isso em que você está trabalhando tão duro? Vamos aplicar isso para algo específico. E o convidado falou: então, eu tenho meu trabalho e eu tenho um trabalho de reforma na minha casa que eu estou fazendo também. E tem um problema físico que está me incomodando. E eu quero saber como eu faço para soltar, para poder receber mais ajuda. E o Abraham: não queremos que você solte tudo, porque você tem que ir para o seu trabalho e tem esse projeto para terminar e tem pessoas na sua vida com quem você tem compromissos e responsabilidades. Nós não queremos que você solte tudo, o resultado seria desagradável. O que queremos é que você separe 15 ou 20 minutos em que você possa soltar o seu pensamento, no sentido de abrir mão do seu pensamento, porque você colocou um monte de perguntas que tem um monte de respostas que estão prontas para serem recebidas por você. Mas você está martelando tanto as perguntas que você não deixa as respostas entrarem. Então, só queremos que você deixe os pensamentos por um tempo longo o suficiente que você tenha vontade de brincar com o seu sistema de música. Eles estão fazendo referência a uma vez em que a Esther saiu da meditação com vontade de rearranjar os móveis da sala dela e de experimentar com o sistema de música da casa dela. E tudo isso colaborou para um encontro super delicioso e gratificante com uma pessoa que estava procurando os ensinamentos dela sem saber. Então, voltando aqui,
apenas um impulso. Não queremos que você receba todas as respostas a todas as perguntas que você já perguntou na vida de uma vez. Imagine se o universo dissesse: ele está pronto, pode descarregar tudo. O pessoal deu risada. Você não conseguiria nem funcionar se toda essa informação viesse de uma vez. Você se esconderia debaixo de uma cama e não sairia por um bom tempo. Você nem saberia onde começar. Foi o que aconteceu com a nossa amiga de antes. Deve ter sido alguém que o Abraham conversou antes no workshop. Ela não sabia por onde começar, mas o ser interior dela sabia por onde começar. Porque o seu ser interior sabe quais são as suas resistências e sabe qual o caminho de menor resistência. E é por isso que falamos com vocês do modo como falamos nesses encontros, porque nós sabemos também. E nós sabemos que o começo é que você é mais do que você sabe. Você é mais do que você sabe que você é. E a sua outra parte está consciente de você e está te ouvindo o tempo todo. E o jeito como você se sente é a sua indicação da harmonia ou desarmonia entre esses pensamentos. Nós estamos começando nos princípios básicos do que você é. E conforme você começa a aceitar que é por isso que eu me sinto desse jeito, é por isso que eu estou me sentindo mal, porque o meu ser interior está sentindo outra coisa, porque está enxergando essa situação de outro modo, e que o meu ser interior realmente sabe qual é o caminho de menor resistência para mim. E o mais importante, o meu ser interior me ama e está torcendo por mim, não está contra mim. O meu ser interior quer me ajudar a me tornar tudo o que vibracionalmente eu já me tornei por causa das coisas que eu vivi. Então agora você está com mais clareza. Então, de tudo o que você já viveu até agora, nós iremos fazer algumas perguntas para clarear ainda mais. O que você gostaria de conversar com a gente agora? Você quer conversar sobre como tirar mais satisfação do seu trabalho? Ou você quer conversar sobre como soltar esse trabalho e ir para algo mais satisfatório? Você quer conversar sobre como, apesar de você ter um trabalho e isso ser parte da sua vida, tem uma outra parte da sua vida que você realmente gosta, que é a reforma da sua casa, e você quer conversar sobre como colocar isso de volta nos trilhos? Ou você quer conversar sobre algo diferente? O que você sente que é o mais interessante, o mais agradável de conversar a respeito? E o convidado: qual é o próximo passo na minha carreira? E o Abraham: o seu ser interior não irá te dizer, mesmo que você esteja conectado, qual é a sua próxima direção. O seu ser interior irá te dizer qual é essa direção. O que eu entendo, gente, que o Abraham está dizendo é que o nosso ser interior não vai dizer o que a gente deve fazer lá no futuro, mas o que é o caminho de menor resistência no momento presente. E que o nosso ser interior está dando uma orientação para a gente sobre para onde a gente está indo no momento presente, com base no que a gente está sentindo. E que se a gente está se sentindo bem, a gente está em sintonia com o nosso ser interior e com isso a gente está se direcionando para aquilo que a gente realmente quer. E que se a gente não está se sentindo bem, a gente está em direção a mais disso que a gente não está gostando, mas que a gente pode fazer alguma coisa para se sentir melhor e com isso irmos na direção do que a gente quer. Então, voltando aqui, ouça isso, porque o seu ser interior sabe que você não pode ir para um trabalho que você ama a partir de um trabalho que você odeia. Então, a próxima direção para você ir para onde você realmente quer ir é se acomodar com mais satisfação onde você está. Agora, isso parece contraintuitivo para a mente humana. A mente humana diz: Abraham, mas eu te falei que eu não quero ficar aqui, por que eu deveria fazer uma lista de aspectos positivos disso aqui? Por que eu tenho que me alinhar com o que eu tenho aqui? Porque você não consegue chegar aonde você quer chegar a partir de insatisfação. Você precisa achar satisfação onde você está, o que irá te levar para o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo depois desse. Vocês ouviram isso? É a coisa mais importante que nós jamais dissemos para qualquer um. Mas se você tem meditado e você recebe o impulso de fazer uma lista de aspectos positivos sobre o seu trabalho, e se você estivesse tão sintonizado com o seu ser interior que isso pareceu a coisa mais empolgante que você poderia fazer, e então você pega a sua caneta e papel e começa a desenhar as pessoas mais importantes no seu trabalho, quem são elas, as pessoas-chave com quem você interage mais?
E o convidado: eu sou um acupunturista, então as pessoas mais importantes são os pacientes. E o Abraham: ah, então é apenas você, não tem uma hierarquia, não tem ninguém com quem você tem que interagir, alguém que cuide da agenda. E o convidado: não, eu faço tudo e fico bem sobrecarregado às vezes. Eu faço isso porque eu não confio no fluxo de abundância o suficiente para ter outras pessoas trabalhando para mim. E o Abraham: então eu crio uma situação infernal, o pessoal deu risada, porque as alternativas não me agradam por causa disso e disso. E se viesse um impulso de contratar alguém para cuidar da agenda para você, você aceitaria esse impulso? E o convidado: talvez eu tenha que começar a ouvir pensamentos como esse. E o Abraham: na verdade, depende do que você tem pensado e do que você tem feito e sentido, porque você pode estar tendo um pensamento sob influência de algo outro, como medo ou preocupação, e não sob influência da sua fonte. Então, se você está meditando e vem um pensamento e você sente medo, você sabe que você não está alinhado, você está no modo receptivo de alguma outra coisa. Mas se você tem meditado por vários dias, a ponto de não conseguir distinguir o nariz do seu pé, você está sentindo esse distanciamento das sensações físicas durante a meditação, e vem um pensamento como esse de ter ajuda com o agendamento, agora a chance é muito maior que esse seja um impulso que está vindo do seu ser interior. Gente, o áudio que apareceu para mim parou por aqui, mas eu quero esclarecer melhor para vocês essa história do aspirador. Eu tinha ouvido essa história anos atrás em outro áudio do Abraham que eles explicaram com bastante detalhe. Eles falaram que a gente não se conectar com a fonte antes de qualquer trabalho, de qualquer ação, é o mesmo que pegar o aspirador para passar na casa, mas não colocar na tomada. E aí você passa na casa inteirinho. Se você tem carpete, você vê as marcas no chão de ter passado o aspirador mesmo, mas nada acontece, você não aspira de verdade. E na época eu não dei muita bola e continuei fazendo o que eu estava fazendo, que era trabalhar sem tomar esse cuidado de me conectar antes. Na verdade, eu estava conectada em alguns momentos. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo o livro, foi um momento assim de muito alinhamento. Eu olhava para minha semana, eu pensava, quando que eu vou escrever o livro aqui? Porque o consultório estava lotado. E aí as pessoas desmarcavam bem perto da hora do almoço e todos os dias eu escrevia na hora do almoço e fluía. Era uma coisa assim muito fluxa, muito fluida mesmo. E depois as tardes no consultório eram maravilhosas, porque eu estava super conectada com base no que eu tinha escrito. Então foi uma época deliciosa, fluiu muito bem. E a mesma coisa quando eu escrevi conteúdo dos áudios de visualização criativa. Eu também estava muito inspirada conforme eu escrevi. Mas depois a parte prática, depois que o livro já estava escrito, depois que os áudios já estavam criados, a parte prática de conseguir uma editora e vai para a editora e volta, e eles demoravam, e tinha que criar o site também para ter onde vender o livro. E aí foi um momento que eu desalinhei, porque eu trabalhava até tarde, eu ficava horas cuidando disso. E a questão do tempo, né? Parece que não andava, que não acontecia. E aí eu acredito que eu desalinhei. E eu ouvi esse áudio na época, mas eu não dei bola. Eu continuei entendendo que, na verdade, como eu não tinha tanto tempo para trabalhar nessas coisas, eu precisava trabalhar no meu tempo livre. E eu encaixava tudo que tinha a ser feito, e era uma lista enorme de coisas, nos meus fins de semana, nas minhas noites. E tudo bem, por 2 meses foi muito bem, mas quando isso se perpetuou, né, continuou por muito tempo, eu fui ficando cansada e continuava achando que era por esse o caminho. Só que aí tudo ficou pronto, né? A editora entregou o livro, o site ficou pronto e nada aconteceu. Nenhuma venda, né? Nada, nada, nada. Foi bastante tempo depois, foi lendo um livro do Abraham, não vou lembrar qual agora, mas lendo um livro caiu uma ficha assim estrondosa de que
essa questão de que eu não tinha tomado cuidado para me alinhar antes, né? Porque quando a gente está alinhado, que é o que aconteceu quando eu estava inspirada escrevendo, a gente não se cansa, né? Só que eu errei, eu fiz o caminho oposto ao que eu deveria fazer. Eu devia colocar o yoga em primeiro lugar, que eu praticava na época, mas parei na época que eu estava cuidando disso tudo. Devia colocar a meditação em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Então, é essa que é a história do aspirador.